Olá, eu sou Thiago Azevedo e hoje eu vou falar sobre usar a ignorância com inteligência. Por que eu falo isso? Porque a gente costuma cultuar muita inteligência e criticar muita ignorância. Só que tem um fato básico que às vezes a gente não pensa nele, não percebe, que é a gente vai ser ignorante em um monte de coisa. Não tem jeito, sabe? A gente não tem como saber tudo. Então, isso é básico, mas às vezes, quando a gente não traz isso para consciência, a gente age como se pudesse saber tudo. Eu sou muito assim, eu tendo a achar assim, não, tem que saber muita coisa. E aí eu fico ansioso, fico querendo, não, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que saber, tem que saber, tem que saber. E assim, já há um tempo que eu venho acalmando isso, entendendo assim que não dá conta, mesmo se eu estudar todo o tempo possível, se eu quiser saber de tudo todo o tempo possível, não quer dizer que isso vai ser necessariamente bom, né? E esses dias o Wendel comentou no YouTube aqui também sobre ele estava gastando um tempo com muitos vídeos de ciência e de política. Até falei com ele de ciência. E é um exemplo, você pode usar para outro. Você pegar ciência, assim, é um mundo infinito. Todo mundo você pensa, não, né, todo assunto você entra, você pensa, não, vou ler uns livros ali, eu sei de tudo. Você vai vendo que o livro tem 300 referências. Você fala, eu não sei de tudo. Vai lá ler as 300. Cada uma tem mais 300. Que é indicando outros materiais. E você vai vendo que é um poço sem fundo. Você nunca chega. E o que eu venho fazendo? E aí aplica-se essa ideia de usar a ignorância com inteligência. Eu sei assim que eu vou ter que ignorar muita coisa. E às vezes muita coisa que eu gostaria de saber. Mas eu vou pensando, o que é útil para mim? O que eu quero saber? Tá, aí o que é inútil? O que eu acho que não é bom saber? Ou não é que não é bom, mas eu posso usar o tempo de uma forma melhor e eu deixo quieto. Eu não vou saber disso aí. Então eu já excluo um monte de coisa. Das coisas que eu acho que é útil, que eu quero, que eu gosto, né? Eu peguei um corpo de coisa que pode ser muita coisa. Eu gosto de ciência, por exemplo, eu gosto muito de psicologia, neurociência, filosofia, áreas relacionadas. Só que dentro disso, assim, é uma coisa que nem se eu tivesse 100 vidas eu daria conta de consumir tudo. Então não tem como. Então eu delimito alguns temas dentro desses campos, né? Então, por exemplo, dentro de psicologia eu delimito alguns temas. Por exemplo, autismo, não sei muito pouco. Assim, comparado com o que se tem para saber, eu tenho uma ideia, eu vi isso na graduação, li algumas coisas, mas, por exemplo, não trabalho com autismo, não pretendo trabalhar. Autismo já é um campo grande de conhecimento, tem muita coisa ali para se saber. Eu deixo quieto, porque eu vou priorizar outras coisas. Esquizofrenia também é outro tema que eu não sei muita coisa. E eu não. Seria legal saber, mas pelas prioridades não é isso que eu vou colocar como primeira opção. Então tem várias outras coisas que são mais importantes e úteis para mim e que eu gosto também, que eu vou colocar em primeiro. Então, o primeiro ponto, você excluir um monte de coisa que é inútil, né? Do que sobrou, você foca no que é mais. Faz uma lista mesmo, se você quiser escrever, ou mentalmente, escrever é mais organizado. Faz uma lista de prioridades. E fala assim: não, isso é mais importante do que isso. Aí você tem lá, quero saber de 100 temas. Já é ruim, já acho que tá muito já. Mas você pode dizer, não, 20 temas. 20 temas eu quero saber bastante. Por exemplo, temas que eu gosto e estudei bastante. Aprendizagem, estudei bastante. Ciúme, estudei bastante. Técnicas de psicologia, estudei bastante. Muitas coisas, mas assim, autismo e esquizofrenia eu tirei. Então, na minha lista de prioridades, poderia ter, né, na lista de temas, poderia ter autismo e esquizofrenia, mas estaria lá embaixo. Porque tem um monte de prioridade em cima que eu já não. Já tem muita coisa e já tem muita vida pela frente para dar conta disso. Então você prioriza, você fala assim, isso aqui é mais importante, e você pode fazer isso no sentido assim: você pegar assim, quero saber, eu gosto disso. E quero e gosto pode ser a mesma coisa. Sei lá, eu quero saber disso, por vontade própria. Isso é útil, né? E eu preciso saber, você tem três critérios. Se atende aos três, já vai para o alto da prioridade. Né? Por exemplo, você tem seu trabalho, você precisa saber de certas coisas. Talvez. E você gosta também, você joga lá para cima. Tem uma coisa. Aí tem uma coisa que você pode precisar saber.
e você não gosta, mas você precisa. Então também tem que estar no topo, né? E depende de como você organiza a sua vida, que é preciso por quê? Eu tenho que, por exemplo, passar numa prova. Então, né, quando você prioriza essa prova em detrimento do que você gosta, aí você vai ter que fazer esse balanço. Fala, não, tem que saber disso aqui primeiro, porque eu tenho que passar na prova. Ok? Fala, eu gosto disso. Enfim, o balanço você vai ver, porque vai depender de muitas coisas. O que você tem de obrigação, o que você tem que saber, o que você gosta, quanto tempo você tem para saber das coisas. Quanto tempo também você tem para outras coisas, que talvez assim, às vezes a gente fica muito envolvido no tem que saber muita coisa, e tem outras coisas que são importantes que talvez você não tá dando conta, sei lá, exercício físico. Né? E eu sou um exemplo ruim no momento, que eu tô bem sedentário, mas é uma coisa que tá na minha mente que eu tenho que priorizar exercício físico. Porque às vezes eu penso, não, esse tempo que eu tô fazendo exercício poderia estar fazendo outra coisa, estar estudando, estar trabalhando. Mas assim, o exercício tem funções que parecem inúteis, né? Eu não aprendo nada fazendo exercício, não aprendo muita coisa repetindo o mesmo exercício. Mas, por exemplo, ajuda na saúde, ajuda em funções diversas do meu corpo, do meu cérebro, que eu preciso para aprender. Então você tem que basear nisso também, do que são outras coisas que demandam tempo e que por isso eu preciso restringir o meu campo de conhecimento, o que eu posso saber. Quando eu falo conhecimento, não é só estudo, porque, por exemplo, informação, questão política também. Política é importante para você, você precisa saber, você gosta, sabe? Você avalia isso. Então, outros assuntos diversos, né? Qualquer coisa que você for lidar com informação, televisão, o que eu tô vendo? Por que vale a pena ver isso, né? Não é para você deixar de fazer coisa, né, e, sei lá, ficar só estudando, não. É para você saber equilibrar as coisas. Você pode, por exemplo, tirar um tempo para estudo, tirar um tempo que você quer ver besteira. Ok, ok. Mas aí, por exemplo, nesse tempo que você tem para estudo, ele é limitado, né? Eu falo muito porque é o meu caso. Eu tenho um tempo limitado e eu tenho muita coisa que tem que encaixar nesse tempo. Como que eu vou encaixar nesse tempo? Então, no meu exemplo, eu vou focando em algumas coisas específicas que são mais úteis, né? Como eu falei, certos temas, autismo e esquizofrenia, não são úteis, eu não gosto e eu não preciso saber, eu não atendo, eu não trabalho com isso. Então, já excluo, né? É um exemplo, ficou meio bagunçado o vídeo porque foi meio espontâneo também. Mas se você tiver dúvidas, se você tiver ideias, coloca aí nos comentários e a gente vai tentando pensar sobre isso, tentando pensar no seu caso, talvez. Mais pessoas podem comentar como que a gente organiza isso aí. Mas a ideia principal é usar a ignorância com inteligência, porque às vezes no mundo na era da informação a gente fica tentado a saber tudo. E eu venho tratando isso em mim há um tempo já, que eu tenho que saber de menos coisas, porque eu não vou dar conta de saber tudo. Então eu vou aprendendo que eu tenho que ignorar um monte de coisa. Isso é talvez das partes mais importantes de você saber bem de algo, é saber que assim, você vai ignorar um monte de outras coisas, porque você tem que investir tempo para saber bem de algo, né? Toda escolha é uma renúncia. É angustiante isso, mas é assim. E a gente tem um tempo limitado de vida. Comenta aí o que você achou, o que você acha da ideia. Você já faz isso? Você pensa em aplicar? Vamos lá, abraço.